E aí galera, beleza? Aqui é o professor Henrique e estamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje, no caso o foco da aula de hoje, envolve a resolução de problemas envolvendo porcentagem, certo? Esse é o nosso foco. E, e aí a gente vai abordar alguns outros tópicos a respeito disso. Que a gente vai trabalhar as questões? A gente vai calcular, envolver o cálculo de porcentagem. Deixa eu colocar aqui o cálculo de porcentagem, aumentos sucessivos, desconto e descontos sucessivos, tá? Então, o foco da nossa aula é esses tópicos aqui, tá? A gente vai estar abordando algumas questões e vai estar indicando em qual desses aqui a questão vai se encaixar, perfeito? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão, o enunciado ele nos traz o seguinte: calcule as seguintes porcentagens. Então, observe que o que ele está pedindo aqui é para a gente calcular essas seguintes porcentagens. Como assim? Calcular 50% de 80, 25% de 35, 32 e 10% de 50, tá? Só recordando que porcentagem é uma parte de 100, né? Então, os valores que a gente precisa gravar bem rápido aqui é que, por exemplo, 50% de alguma coisa é a metade, tá? 25% de alguma coisa é a metade da metade. Mas vamos fazer isso, vamos colocar em prática essas ideias, tá certo? Então vamos para a primeira letra. Letra A. Calculando 50% de 80 reais. Vamos imaginar que seja 80 reais, tá? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é transformar essa porcentagem de 50, no caso 50%, na sua forma fracionária, tá? Então, calculando, nós temos, vamos calcular 50% de 80 reais, supondo, tá a ideia? Então, transforma os 50%, tá? Isso aqui, a gente transforma na forma fracionária. Então, vai ficar 50 sobre 100. Essa preposição de aqui transforma-se, na matemática, a gente utiliza como sendo uma multiplicação. Então, vai ficar vezes 80 reais, tá? Então, agora, é só a gente fazer a multiplicaçãozinha aqui. Lembrando que abaixo desse 80, eu tenho o número 1. Então, se eu tenho o número 1, agora é só multiplicar, envolvendo, no caso aqui, nós temos uma multiplicação de frações. Então, a gente multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar desse jeito, ó. O 50 a gente vai multiplicar com o 80 e o 100 a gente vai multiplicar pelo 1. Agora, observação. Esse método que eu estou passando aqui é um método mais passo a passo. E depois eu começo a mostrar para vocês alguns outros macetes que você poderia estar utilizando, tá? Então, multiplicando 50 vezes 80, aí você vai encontrar o quê? Primeiro você observa, tem um 80, tem um 0 no 80 e tem um 0 no 50. Então, tira temporariamente esses dois zeros, tá? Vai sobrar o quê? Vai sobrar só o 5 e o 8, né? Então, multiplicando 5 vezes 8 vai dar 40. E agora pega os dois zeros que a gente tirou no início e devolve para ao lado do 40. Então, vai ficar o quê? 4.000, certo? Então, multiplico o de baixo vezes o de baixo, ou seja, denominador vezes denominador, e vai dar 100 vezes 1, que dá 100. Então, veja aqui que eu tenho um número dividido por 100. Esse número dividido por 100, existem algumas maneiras para a gente executar essa divisão aqui. Como a gente vem batendo na tecla, tem a forma mais tradicional, que é aquela que a gente pega o 4.000, tá? E divide por 100. Essa daqui é uma. Tem aquela outra maneira, tá certo? Que seria o quê? No caso, a forma de simplificar isso aqui. Mas vamos deixar isso aqui por último. A segunda maneira seria essa daqui. Pegar, deslocar a vírgula para a esquerda, tá? A duas casas, porque a gente está dividindo o valor por 100. Se fosse pelo 1.000, a gente deslocaria a vírgula para a esquerda 3 casas. Se fosse por 10, deslocaria a vírgula apenas uma casa. Então, essa aqui é a segunda maneira que nós temos para fazer essa divisão. E teríamos uma outra, que era a de multiplicar, a de cortarmos os zeros. Mas vamos desenvolver essa de deslocar a vírgula para a esquerda duas casas. Porque como a gente está trabalhando porcentagem,
o 100 ele vai sempre vir, no caso, vai estar sempre aparecendo. Então, é só sempre deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Agora, observa aqui que eu não estou visualizando a vírgula. Quando a vírgula não vier visível para a gente, você observa que a vírgula está no final do valor. Então, se eu tenho um valor ali, 4.000, a vírgula vai se encontrar onde? No final do 4.000, tá? Então, como esse valor está sendo dividido por 100, então essa vírgula ela vai se deslocar quantas casas? É só vocês associarem a quantidade de zeros à quantidade de casas que a vírgula ela irá se deslocar, tá? Então, irá para o lado esquerdo, tá certo? Quantas casas? 2 casas, visto porque aqui nós temos 2 zeros, tá? Então, vai ficar como? Pulando, no caso, deslocando a vírgula 2 casas, essa vírgula vai pular cada númerozinho desse aqui é uma casa, tá? Uma casa e 2 casas. Então, observa que vai ficar assim, ó. 40,00. Isso aqui é o quê? R$40, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que 50% de 80 é 40. Ah, mas eu tenho uma maneira mais fácil, Henrique, de fazer. Não tem problema, tá? Isso aqui é mais o passo a passo, porque a gente vai utilizar isso aqui em outros tipos de questões. Só lembrando que como aqui, esse 80, uma outra maneira bem rápida de se fazer. Esse 80 aqui, que a gente está considerando R$80, é o que corresponde na nossa ideia de porcentagem 100%. Como eu quero saber 50%, então observa, ó. Se R$80, isso aqui é uma outra maneira de se fazer isso aqui, tá? Ó. Se eu tenho R$80, isso aqui está equivalendo ao nosso 100%, né? Ao nosso 100%. Ora, se eu estou querendo 50% desse valor, o 50 é o que em relação ao 100? É a metade. Então, se é a metade, 50% desse valor vai ser também a metade de 80, que é o quê? R$40. Seria uma outra maneira de se fazer, certo? E aí, indo mais um pouquinho além. Se eu pegar 25% deste valor, isso aqui vai ser quanto? A metade desse daqui, 40, que vai dar 20. Certo? Então, note que 50 é a metade de 100, 25 é a metade da metade de 100, não é assim? Então, olha, 25% é a metade da metade de 80. Ó, metade da metade de 80. Então, 25% seria R$20, tá certo? Só que o nosso foco é a respeito do 50%, tá certo? Que deu R$40. Então, voltando, dando continuidade. Então, essa aqui é a letra A. A letra B e a letra C faz do mesmo modo, tá? Então, R$40, 50% de 80 é 40, tá? Continuando a ideia, agora a gente vai calcular 25% de 32. O que a gente falou anterior? 50 é a metade de 100. E 25 é a metade da metade de 100, não é assim? Quem é que está representando aqui os 100%? Os 32. Ora, se 32 está correspondendo a quanto? A 100. 50%, ó, 50% aqui também é 100%. Vai ser a metade de 32, que vai dar o quê? É 16. Mas a questão está pedindo o quê? 25%. Então é só você pegar. Se 50% é 16, 25% não é a metade de 50? Então, 25% vai ser a metade de 16, que é quanto? 8. Então, eu já sei que aqui o resultado ele vai ser 8. Isso aqui é um cálculo mais direto, é um cálculo mais intuitivo, tá? Mas usando o passo a passo como a gente fez na letra A, tá certo? Deixa eu apagar essa parte aqui. Vamos lá. Usando a mesma ideia que a gente fez na letra A, a gente vai ter o quê? Veja só. Primeiro, calculando, tá? Eu vou ter que calcular 25% de 32. Então, 25% de 32 é pegar a porcentagem de 25, transformar ela em fração. Essa preposição de aí é uma multiplicação e multiplica pelo 32, tá? Então vai ficar assim, ó.
25% transformando em a parte fracionária, vamos ter 25 sobre 100. A preposição de aí reflete uma multiplicação, vezes quanto? Vezes 32. Note que abaixo desse 32, mais uma vez, a gente sabe que tem o número 1. E agora é só multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, a primeira parte a gente vai multiplicar o 25 vezes o 32 e em seguida a gente vai multiplicar o 100 vezes o 1. Multiplicando 25 vezes 32, a gente vai encontrar 800, tá? A gente vai encontrar 800. E fazendo a multiplicação do de baixo com o de baixo, a gente vai encontrar 100. Então, só recapitulando, multiplicando 25 vezes 32, que é o de cima vezes o de cima, que é o numerador vezes o numerador, eu vou encontrar 80, certo? No caso, 800. E multiplicando o de baixo vezes o de baixo, eu vou encontrar o quê? 100. Vai ficar 100 vezes 1, que dá 100. Usando a mesma ideia que a gente fez aqui, ó, a gente sabe que o número está sendo dividido por quanto? Por 100. Então, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda quantas casas? 2 casas para a esquerda, tá? Então, a vírgula se encontra depois do 800, ela vai para a esquerda 2 casas. Então, vai ficar como? 8. 8, supondo que seja reais, tá? 32 reais, nós vamos ter que 25% de 32 corresponde a 8. Perfeito? Uma outra coisinha que é importante a gente ressaltar aqui. Se você não quisesse usar essa ideia de divisão de um número por 100, deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas, nessas situações que aparece zero, você também poderia cortar. Por exemplo, a letra A, eu tenho 4.000, olha aqui ao lado, ó, eu tenho 4.000 dividido para 100, não é assim? A letra B, isso aqui é a letra A. A letra B, nós temos ali 800 dividido para 100. Quando eu quero utilizar um outro método mais fácil, que é a forma de simplificar essa fração, observa que eu tenho uns zeros em cima e zeros embaixo. Então, eu posso cortar naquela ideia. Um zero em cima, um zero embaixo. Se eu corto 2 em cima, eu preciso também cortar 2 embaixo. Então, ó, corta esses dois. Com esses dois, sobrou o que aqui em cima? Só o 40. Ó, só o 40. Se eu faço a mesma coisa embaixo, ó, corto os dois zeros com os dois zeros, só sobra o 8. Só sobra o 8, tá? Mas isso aqui só serve nessa ideia do corte que eu estou falando, quando tem zeros, porque nos dá uma ideia, nos traz uma ideia de simplificar, de dividir o numerador e o denominador por 100, se eu cortar dois zeros. Se eu cortar apenas um zero em cima e um zero embaixo, eu estou dividindo, simplificando por 10. Se eu cortar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, eu estou simplificando por 1000. Essa é a ideia, tá? Aqui nós estamos mostrando para você um passo a passo. Então, continuando, certo? Vamos para a letra C. Do mesmo jeito, tá? A letra C, ela pede o quê? 10% de 50. Então, olha, se 10% 10 é uma parte de 100, se vocês observarem ali, 50 é a metade de 100. Então, se quisesse fazer uma ideia mais direta, mas vamos continuar a ideia do passo a passo, depois a gente fala sobre isso, tá? Então, a gente vai calcular 10% de 50 reais, supondo que ele seja 50 reais, tá? Então, 10% a gente transforma em fração, e aí vai ficar 10 sobre 100, tá? Vai ficar assim. A gente sabe também que essa preposição de aqui, ó, de, é uma multiplicação e repete os 50. Lembrando que abaixo desse 50 aqui, eu tenho o número 1, e agora é só multiplicar o de cima vezes o de cima, depois o de baixo vezes o de baixo, ou seja, numerador vezes o numerador, denominador vezes denominador. Então, veja aqui, ó, 50 vezes 10, ou 10 vezes 50, vai dar 500, e 100 vezes 1 vai dar 100. Usando a mesma ideia aqui, se quiser, caso não queira, eu poderia cortar de cara, ó. Eu poderia cortar de cara esses dois zeros aqui com esses dois zeros. E sobraria quanto? 5 sobre 1, que dá 5, né?
Mas se não quiser cortar, porque nem sempre a gente vai encontrar essa ideia, no caso vai ter números que vai dar para simplificar, então a gente simplesmente vai usar a ideia da vírgula. Ora, se eu tenho 500 dividido para 100, a vírgula vai se deslocar quantas casas? Vai ser para a esquerda, tá? Para a esquerda, essa vírgula se encontra ali, ó, depois do 500. Vai para a esquerda quantas casas? 2 casas. Então, isso quer dizer que essa vírgula ela vai ficar entre os 5 e o primeiro zero. Então, vai ficar 5. 5,00 é a mesma coisa que 5. Ó, é a mesma coisa que 5. Perfeito? Então, essa é a ideia da primeira questão, era só fazer o cálculo mesmo de um valor em porcentagem, calculando a porcentagem de um valor. E a gente tem esse esquemazinho todo aqui. Lembrando que a gente poderia também usar a forma decimal desse número, dessa porcentagem. Só que aí o que eu indico a vocês é transformar em fração, que é muito mais fácil de se trabalhar, tá? Porque nós teremos sempre esse 100 aqui no denominador, e aí a regra vai ser sempre a mesma para todos os casos. A vírgula sendo deslocada 2 casas para a esquerda, certo? Então, vamos continuar. Questão 2. É a mesma coisa. No entanto, além de a gente fazer os cálculos, vai exigir mais algum detalhe para a gente. Vamos ler a questão. Questão 2 diz assim: calcule os seguintes aumentos percentuais. Então, antes da gente começar a resolver, na verdade, essas questões, vamos entender um pouquinho o que é aumento, o que é desconto, tá? Vamos entender essa ideia aqui. Então, vejamos. Observe essa tela, tá? Agora, note o seguinte. Vamos entender primeiro o que é aumento. Aumento, ó, aumento nos dá uma ideia de quê? De mais, né? De estar acrescentando alguma coisa. Então, aumento nos dá uma ideia de mais. E se vier desconto, ó, se vier a palavra desconto, desconto quer dizer o quê? Se eu vou em um certo local e quero comprar alguma coisa, um produto, e esse produto alguém me dá um desconto, isso significa dizer que eu vou pagar um valor menor. Vai ser descontado do valor que eu iria pagar um valor específico. Outro exemplo, se eu, nesse tempo agora de pandemia, alguns salários estão sendo descontados, tá? Houve um valor tirado do salário de algumas áreas. Então, isso aqui nos dá uma ideia de quê? De desconto. Está sendo descontado do salário daquele que estava trabalhando, que está trabalhando. Então, o desconto nos dá uma ideia de quê? De menos, tá? Então, aumento mais, desconto menos. Perfeito? Então, voltando agora para a nossa tela, calcule os seguintes aumentos percentuais. Então, vamos lá. Letra A, 100 aumentado em 20%. Ora, é como se você tivesse ganhando R$ 100 por mês, e aí o seu patrão ele resolve te dar um aumento de 20%. Quanto você começaria a ganhar agora por mês? Mesma situação da letra B, tá? 40 aumentando ou aumentado em 15%. Então, aumentando 15% do 40, a gente vai ver quanto é que você vai ficar. Lembrando que todos os casos aqui está se tratando de que está aumentando. Então, se está aumentando, eu vou somar com um certo valor da porcentagem, tá? Então, todas as situações aqui, eu tenho a ideia de aumento. E a ideia de aumento é uma ideia de mais, de adicionar valor. Então, vamos para a letra A. 100 aumentado em 20%. Ora, primeiro eu preciso saber quanto é esses 20% aqui, ó, em dinheiro. Sabendo isso, aí a gente soma com 100. Por exemplo, tá? Tá na cara o valor que é, mas deixa eu mostrar para vocês. Vamos supor
que os 20% que a gente encontra aí seja R$ 80. Absurdo, né? Mas vamos supor isso. Então, quanto é que eu iria ganhar? Se eu estava ganhando 100 e houve um aumento de 20%, tá? E eu estou supondo que esse aumento de 20% seja R$ 80. Então, a partir de agora, eu irei ganhar quanto? Os R$ 100 que eu já ganhava, mais os 80 que eu comecei a ganhar, que é o meu aumento, tá? Mas vamos para cá, vamos fazer um passo a passo aqui. Ora, se eu sei que 20% quer dizer o quê? Que a cada 100 eu tenho 20. Então, de R$ 100, se vão me aumentar 20%, o valor exato de 20%, vai aumentar quanto no meu salário, gente? R$ 20. Então, isso quer dizer que eu vou começar a ganhar R$ 120. Então, vamos lá. Então, calculando, vamos primeiro calcular o 20%, fazendo um passo a passo aqui. 20% de R$ 100, transforma o 100%, transforma os 20% em fração, fica 20 sobre 100. A preposição de aqui, essa preposição de aqui nos dá uma ideia de multiplicação e repete o 100. Não esqueça que abaixo do 100, para que a gente tenha melhor entendimento, tem um número 1, e agora é só multiplicar o número de cima vezes o número de cima, ou seja, numerador vezes numerador, 20 vezes 100, e o de baixo vezes o de baixo, que é denominador vezes denominador, ou seja, 100 vezes 1. Então, vai ficar 20 vezes 100, vai dar 2.000, e 100 vezes 1, 100. Estão notando que sempre que a gente usa essa ideia de transformar a porcentagem em uma fração, nós estamos sempre encontrando, na sua grande maioria, um número 100 no seu denominador. Então fica muito mais fácil de se trabalhar, tá? Tem algumas exceções, tá? Mas na sua grande maioria irá apresentar o número 100 no denominador, tá? Então veja aqui, continuando a ideia, dividindo isso aqui pelo mesmo procedimento, a gente poderia cortar, se quisesse, esses dois zeros com esses dois zeros e só sobraria 20, né? Então, quer dizer que 20% do 100, a gente já sabia, a gente já falou antes, é R$ 20. Só que aí nem sempre a gente vai encontrar com essa facilidade. Então, vamos fazer o passo a passo para podermos, no momento que a gente encontrar uma questão que não dê possibilidade para ver esse corte de zeros, a gente saber fazer. 2.000 dividido para 100. Ou faz pelo método tradicional ou faz pelo deslocamento da vírgula. Onde é que está a vírgula aqui? Ela não está visível, mas eu sei onde é que ela se encontra. Aonde é que a vírgula se encontra aqui? Ora, se eu tenho 2.000, a vírgula se encontra depois do 2.000. Se encontra aí. Em seguida, se está dividindo por 100, eu sei que a vírgula ela vai para que lado? Esquerda, isso. Quantas casas? É só associar. Tem quantos zeros no denominador? 2. Então, a vírgula irá 2 casas para a esquerda. Então, deslocando a vírgula agora 2 casas para a esquerda, eu vou encontrar 20, que foi o valor anterior que a gente trabalhou. Tá certo? Deu para captar a ideia? As outras seguirão o mesmo padrão, tá? 120 será o valor que eu irei ganhar a partir desse aumento. Essa questão vai dizendo assim, 100 aumentado em 20. Quanto será? Será R$ 20 o meu aumento. Se a questão vier perguntando quanto é que eu começarei a ganhar, R$ 120, porque é os 100 que eu já ganhava, mais os 20 de aumento, tá? Continuando a ideia, letra B, do mesmo jeito. Agora note que não é tão fácil como a gente estava fazendo antes. Por exemplo, para encontrar 15%, a gente não vai usar a mesma ideia que a gente fez de início, né? Dos 20 de 100. Porque a gente fez o quê? Se de 20% quer dizer que a cada 100 eu tenho 20, então dos R$ 100 eu teria R$ 20, que foi o valor final que a gente encontrou. Esses 15% de 40 não é tão fácil assim fazer assim rápido na ideia mais direta. Então a gente vai usar o mesmo padrão que a gente fez na letra A. Então eu vou calcular, primeiro eu preciso descobrir o quê? Preciso descobrir 15% de quanto? De 40, tá? Então, 15% de 40. Isso aqui a gente sabe que podemos transformar esses 15% aqui, esses 15% podemos transformar em uma fração. Então,
temos aqui 15 sobre 100. A preposição de aqui, ó, transforma-se em uma multiplicação e repetimos o 40, tá? E agora, lembrando que abaixo do 40 eu tenho o número 1, e agora é só multiplicar o número de cima com o de cima e de baixo com o de baixo. Então, 15 vezes 40, a gente vai multiplicar, e depois 100 vezes 1. Então, multiplicando 15 vezes o 40, a gente vai encontrar 600, e 100 vezes o 1 vai dar 100. Olha, pelo mesmo jeito que a gente falou antes, eu poderia cortar aqui, ó, os dois zeros, certo? Que aí, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, me sobraria que número? Me sobraria o 6, tá? Mas, como eu já venho falando para vocês, supondo a ideia, tá? Supondo a ideia, então, continuando a ideia, sobrou 6 sobre 1, que dá 6, tá? Mas, como eu já tinha falado antes, tem algumas situações que a gente não vai encontrar essa forma para fazer os cortes. Então, se não vamos encontrar, vamos usar o método que a gente estava fazendo do deslocamento da vírgula, tá? Então, deslocando a vírgula, quantas casas? 2 para que lado? Para a esquerda, tá? Então, essa vírgula que se encontra ali, lembrando que é 600, então a vírgula está depois do 600. Como está dividido para 100, a vírgula vai para a esquerda, 2 casas, tá? Então, nós encontramos 6,00. Ora, 6,00 é 6, tá? Então, se porventura quisermos saber 40 aumentado em 15%, o valor que vai ficar será quanto? Será 46, ou seja, aumentado. É só pegar o 40, que já ganhava antes, tá? O 40, mais os R$ 6 que vai ter de aumento no seu salário. Então, vai ficar um valor de R$ 46, tá? Continuando a letra B. Letra B era a mesma coisa, tá? 320 aumentado em 30%. Só uma dica, tá, gente? Existe uma outra maneira para fazer isso aqui, ó. Observa aqui, ó. 40, a gente fez todo esse cálculo, né? Fez essas multiplicações. E encontramos esse valor 6. E para encontrar o valor final, que iremos, no caso que o camarada irá ganhar aqui, o que foi que aconteceu? Eu somei 40 mais o aumento que foi 6. Existe uma outra maneira que não precisa a gente somar esses valores. Só usando a porcentagem. Veja só. Olha uma outra maneira aqui do lado. Ó. Se a questão está dizendo que houve um aumento, que está tendo um aumento de 15%, antes eu tinha 100% do meu salário. Integral, tá? 100%. Se agora houve um aumento de 15%, quer dizer que agora o valor que eu irei ganhar é quantos por cento? 115%. Que é o quê? É os 100% que eu já ganhava, mais os 15% de aumento. Se eu calcular 115% dos 40, ó, vezes 40, eu vou encontrar já de cara os R$ 46. Ó, 115 sobre 100, né, que é porcentagem, vezes 40. Lembrando que abaixo do 40 eu tenho o número 1. Então, agora é só multiplicar o 40 vezes o 115. Ó, vou retirar um pouquinho o zero e vou multiplicar o 4 vezes o 115, tá? E depois eu coloco o zero, tá? Então, 4 vezes o 5 vai dar 20, coloco o zero e vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. E 4 vezes 1, 4. 460, agora eu vou colocar o zero, tá certo? Isso eu multipliquei o quê? O de cima vezes o de cima. Agora, fazendo de baixo vezes o de baixo, ó, 100 vezes 1 dá 100. Ou pode usar a ideia da vírgula, ou podemos cortar. Então, cortando aquilo ali, corta esses dois zeros, com esses dois zeros sobra só o 46. 46 sobre 1, né? Mas fica 46, tá? 46 dividido para 1 dá 46. Então, note que aqui, esse método que a gente acabou de fazer, tá? Esse método aqui, a gente já encontrou diretamente o valor final, tá certo? Então, são dois modos de se fazer. Um mais passo a passo, encontra a porcentagem, que é esse caso aqui. Encontra a porcentagem. Encontrou a porcentagem para saber o valor que você vai receber a partir de agora aumentado, né?
é somar o que você encontrou da porcentagem com o 40. Usando esse outro método daqui, não precisa. É só calcular o valor de 115%, porque é os 100 mais o aumento de 15%. Então, totalizando 115, que eu vou começar a ganhar, comparado ao valor anterior, e multiplicar por 40. Fazendo todo esse processo, eu já encontro o valor de 46, tá? Se for desconto, em vez de somar, a gente diminui. Então, seria, se fosse desconto de 15%, seria o quê? Os 100 menos os 15%, daria 85. Calcularia 85 vezes o 40, iria encontrar o valor já descontado, tá? Então, vamos dar continuidade. Continuando a nossa aula, letra C segue do mesmo jeito, calculando 30% do 320, tá? Então, vamos lá calculando, 30% de 320, nós vamos encontrar, é só transformar agora essa porcentagem aqui em fração, tá? Fica 30 sobre 100. Essa preposição D aqui é uma ideia de multiplicação na matemática, vezes 320. Lembrando que abaixo de 320 eu tenho o número 1, e agora é só multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. O mesmo estilo que eu falei para vocês. Quando estiver multiplicando os zeros, números que envolvem zero, tira temporariamente. Ora, eu tenho um no 320 e tenho outro no 30. Eu vou retirar um pouquinho eles, tá? Então sobrou 3 e sobrou 32 no outro. Multiplicando 3 vezes 32 vai dar 96. Agora, recolocando os dois zeros, tá? Fica 9.600, tá? E de baixo vezes de baixo, que vai dar 100. Usando a mesma ideia que a gente fez anterior. Onde é que está a vírgula aí? Se eu tenho um número dividido por 100, a vírgula se encontra depois do último valor, no caso, 9.600 dividido para 100. Então, eu posso fazer a vírgula deslocar duas casas para a esquerda. Eu preciso só encontrar a vírgula. Onde é que ela está? No final do 9.600. Ali. Está dividido para 100, ela vai deslocar para a esquerda duas casas, tá? Então, vai ficar o quê? 96. 96,00, que é igual a 96. Se vai ser aumentado em 30%, o 30% já corresponde a 96. Se vai ser aumentado 36, no caso 96 reais, é só somar 320 mais 96 reais, que vai dar um valor de 416 reais. Esse é o valor já aumentado, os 30%, tá? E aí só lembrando, se quiséssemos ir de uma forma mais direta, se teve um aumento de 30%, então o valor que eu vou ter vai ser quanto? 130%. Então, se eu calcular 130% vezes 320, eu já vou encontrar o meu resultado final sendo quanto? Perdão, sendo... Deixa eu apagar aqui. Já vou encontrar o meu resultado sendo o 416. Não vou precisar somar 96 com 320. Quando eu faço essa multiplicação com o aumento já da porcentagem, isso quer dizer que eu já encontro o resultado final, tá? Então, continuando. Questão 3. Agora lembre que é envolvendo desconto, tá certo? Desconto nos dá uma ideia de quê? De menos. Então, a questão ela está querendo o quê? Que a gente encontre. Calcule os seguintes descontos. Então, aqui, ó, desconto a palavra. E observe que em todos os casos, letra A, B e C, está envolvendo essas palavras. Então, 70 descontado em 10%. Quanto será? Então, veja aqui, ó. Letra A. 70 descontado em 10%. Vamos seguir o mesmo esquema das questões anteriores, tá? Ora, 10% a gente vai calcular dos 70. E como está envolvendo a ideia de desconto, o valor que eu encontrar dos 10%, eu vou subtrair de 70, tá certo? Então vamos aqui, ó. Calculando 10% de 70, os 10%, esses 10% aqui, nos dá uma ideia de fração, né? 10 sobre 100. A preposição de, esse Dzinho aqui, ó, esse de, tá? Nos dá uma ideia de multiplicação, vezes 70. Lembrando que abaixo do 70 eu tenho 1. E agora é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tá?
Então, 10 vezes 7 vai dar 700. Perdão. 10 vezes 70 vai dar 700 e 100 vezes 1 vai dar 100. Então, vai ficar 700 vezes, no caso, 700 dividido para 100. Lembre que a gente poderia cortar aqui, tá? Sem problema nenhum. Sobraria quem? Sobraria 7. Ou, a gente poderia cortar aqui. Esse cortar que eu estou falando é simplificar o numerador e o denominador por quanto? Se estou cortando 2 zeros, eu estou simplificando por 100, tá? E sobraria só o 7 dividido para 1, que resultaria quanto? Em 7. Então, meu desconto seria em R$7, tá? Então, nós vamos usar o método que a gente estava trabalhando antes, que é supondo que não encontramos valores que poderemos cortar. Então, onde é que está a vírgula ali? É 700 dividido para 100. A gente já sabe que dá 7, tá? Mas vamos lá. A vírgula se encontra depois de 700. Vai deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. Então, vai ficar o quê? 7. 7,00 nada mais é do que só 7. Agora, vamos analisar isso aqui. Vamos meditar nessa resolução. Veja aqui que aqui é R$7. Se ele ganha R$70 e vai ser descontado 10%, qual o valor que ele irá ganhar? Ora, é só pegar o 70, e diminuir quanto? Se é descontado, desconto nos dá uma ideia de menos. Então, menos 7, que vai dar R$63. Então, o valor descontado de 10%, no caso de R$70, é R$63. Tá certo? Continuando a ideia, então deixa eu só colocar aqui. Tem uma outra forma, do mesmo jeito que a gente fez anterior, sem precisar estar subtraindo aqui diretamente, tá? Se vai ser descontado 10%, então quer dizer que antes eu tinha 100%, né? Antes eu tinha 100%. Agora, se for descontado 100%, eu não tenho mais 100%, eu tenho o quê? Um valor menor, ou seja, eu tenho 90%. Então, se eu multiplicar esses 90% vezes os R$70, eu não vou encontrar o 7 para depois subtrair de 70. Não, eu já vou encontrar o quê? O valor final já descontado, 63. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu já encontro o valor final, que é o 63. E aí dá para a gente concluir, né? Se eu tinha 70 e agora eu tenho 63, então houve um desconto de quantos por cento? No caso, houve um desconto de quantos reais? De R$7. Então, R$7 corresponde aos 10% de 70, tá certo? Então, dando continuidade a essa ideia aqui, vamos para a letra B. Letra B segue a mesma coisa, 100 descontado em 40. Isso aqui está na cara, né, gente? Isso aqui é só você observar, se 40% de 100 40% é 40 a cada 100. Então, se vai ser descontado R$40 de 100, vai ficar 60, né? Porque 40% de 100 é 40. Então, aqui o resultado final vai ser 60, mas veja só o passo a passo. Calculando 40% de R$100, tá? 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100 vezes 100. Abaixo do 100 eu tenho o número 1. E agora é só fazer a multiplicação do de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, 40 vezes 100 vai dar 4.000. E 100 vezes 1 vai dar 100. Eu poderia cortar de cara esses zeros e sobraria só o 4, tá? Mas usando o mesmo padrão que a gente fez aqui, a vírgula se encontra depois do 4.000. E já que é dividido para 100, vamos deslocar novamente duas casas para a esquerda. Então, duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 40,00, que é 40. Só que observe que 40 é o valor que vai ser descontado. Quanto é que vai ficar depois do desconto? É só fazer os 100 menos os R$40. Vai ficar R$60, tá? Fazendo a mesma coisa na letra C. 35 descontado em 60%. É só calcular os 60% e ver quanto é que dá e depois subtrair os 35. Vamos lá. 60% de 35
60% é 60 sobre 100. O D é uma multiplicação vezes 30. Lembrando que abaixo do 35 eu tenho o número 1. E agora é só multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então vai ficar 60 vezes 35. Ó, 60 vezes 35 vai dar 2.100. E 100 vezes 1 vai dar quanto? Isso vai dar 100. Então, vai dar 2.100 sobre 100. Ou cortaríamos isso aqui, tá? Os dois zeros com os dois zeros, só sobraria o 21. Ou usaríamos a ideia da vírgula, tá? Lembrando que ali a vírgula se encontra depois do valor, que é 2.100. É no numerador que se encontra a vírgula, tá? Vai deslocar duas casas para a esquerda, então vai ficar 21,00. Então, 21,00 é o que corresponde a 60% de 35. Agora, eu vou ter que subtrair 35 menos 21 para me encontrar o valor descontado. Que vai ficar o quê? Igual a R$14. Beleza? Então, olha só, gente. Fizemos um bloco de 3 questões envolvendo porcentagem, aumentos e descontos. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula, no próximo vídeo, daremos continuidade a mais resoluções de questões envolvendo problemas sobre porcentagem. Tá certo? Valeu, galera. Até mais.